Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, Cássia. Boa tarde para você e para a Nadédia, para os nossos ouvintes, também para quem está assistindo vocês aí no CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Vera, o presidente Lula, ele vetou parcialmente aquele projeto de lei que poderia elevar a remuneração de servidores do Legislativo para valores acima do teto. E aí eu queria saber, Vera, de você, qual vai ser a reação do Legislativo. Inicialmente, a gente podia falar, deve haver alguma grita, mas a repercussão em relação a esse texto foi tão ruim que, sinceramente, eu fico em dúvida sobre o que o Legislativo, os representantes da Câmara e do Senado podem dizer a respeito. Sua dúvida faz todo sentido, Cássia, porque realmente a repercussão foi muito negativa, principalmente de um dos itens vetados pelo presidente Lula, que é aquela licença compensatória, aquela ideia estapafúrdia, segundo a qual um servidor, a cada 3 dias trabalhado, tem direito a uma folga, e essa folga pode ser convertida em remuneração, e isso permitiria que os valores recebidos por esses servidores, depois de um tempo, extrapolassem muito o teto de gastos do funcionalismo, né? Poderia resultar em super salários para além de salários que já são muito mais altos. Então, o Lula vetou, acreditando nisso, no poder de pressão da indignação da sociedade, mas também no fato de que o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Flávio Dino, deu indicações de que está disposto a cortar todos os extratetos, todos os penduricalhos, não só do Legislativo, mas de todos os poderes. Então, é uma briga que ele não compra sozinho. Logo que o projeto foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, ali no comecinho do ano legislativo, Lula estava em dúvida quanto ao que vetar, por não querer comprar uma briga com os servidores e com os sindicatos ligados aos servidores no ano eleitoral. Mas a indignação e a reação do Supremo deram força para que o presidente levasse adiante os vetos. Então, além dessa licença compensatória, ele vetou também um aumento escalonado para os próximos anos, manteve o desse ano de 9%, mas vetou o restante dos próximos anos, e vetou também uma regra de correção da questão da aposentadoria que colidia com a reforma da Previdência feita no governo Bolsonaro de 2019. Então, para todos esses vetos, ele está bastante calçado do ponto de vista do que o Supremo deve entender caso a coisa caia lá. A reforma da Previdência ela é uma emenda constitucional, então o projeto de aumento salarial não pode afrontá-la. A lei de responsabilidade fiscal proíbe que no último ano de mandato você crie despesas para o próximo período, então isso justifica e ampara o veto ao reajuste escalonado, e aquela licença, além de ser altamente imoral, ela fura o teto de gastos, que também é uma regra que está na Constituição e cuja validade foi reconhecida em vários julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Então, o Lula está mais ou menos amparado para esses vetos. O fato de não vetar integralmente faz com que ele não colha tanta impopularidade junto aos sindicatos e fica mais difícil para a Câmara e para o Senado derrubarem esse veto. Tem muitos vetos que estão lá na fila que devem ser derrubados em outras matérias, mas para esse, a Câmara e o Senado talvez tenham muita dificuldade em derrubar, mesmo porque, se derrubarem, o Supremo deve restabelecer essas restrições, Cássia. E, Vera, ficaria, enfim, mais feio do que já foi a aprovação, né, em termos de repercussão, porque se você derruba o veto, é dobrar a aposta e falar, não, é isso mesmo que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente tem visto essa configuração do Congresso fazer isso, Naded, em temas impopulares para a sociedade, mas que são importantes para ele do ponto de vista da autopreservação dos seus mandatos e também para ficar bem
com os servidores. Fizeram isso, aprovaram, por exemplo, ano passado, aquela PEC da impunidade absurda que o Senado depois teve que derrubar porque as pessoas foram às ruas. Então, essa antena para o que a sociedade tolera ou não em termos de abusos, ela está meio quebrada no Legislativo. Mas agora, o que vocês falaram, esse reajuste, essa licença, tudo isso foi amplamente condenado e ninguém vai querer chegar nas urnas, chegar no seu eleitor em ano de eleição e ter que ficar explicando esse tipo de coisa. Então, acho que agora eles podem sim adotar uma postura mais comedida, mais ali um pouquinho mais atenta pelo fato de ser ano eleitoral. Mas a gente sabe que esse Congresso nunca teve muito aí para a voz rouca das ruas, não. Isso é o Apolo? Não, não foi o Apolo. Fui eu fechando uma porta que ia bater aqui a qualquer momento. Apolo é o único que não está aqui. Eu estou no Rio de Janeiro com meu filho e 6 amigos. Opa! Passando carnaval. O Apolo seria demais para mim. Ele foi em São Paulo. Mas que pessoal silencioso. Seu filho e mais 6 pessoas, a gente não ouviu nada, só esse barulho da porta. Vera Magalhães. Eu expulsei eles de casa antes do Viva Voz começar. Uma esperta. Eu tô. Muito obrigada pela análise, Vera. A gente volta a te ouvir mais tarde no Ponto Final. Até mais, gente. Um ótimo jornal para vocês.